Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião e também o seu professor de teologia. Seja muito bem-vindo para a nossa quarta aula dessa disciplina conhecida como Introdução ao Antigo Testamento Bíblico. A proposta dessa nossa aula é estabelecer uma linha do tempo dos principais eventos que ocorreram no Antigo Testamento Bíblico, mais comumente contemplado pelos 39 livros do Antigo Testamento Bíblico. Queridos, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que também é conhecido como o livro das origens. Aliás, essa é a primeira grande divisão da Bíblia Sagrada, o período das origens. É aqui que você vai ter a origem do homem, a origem do pecado, a origem das civilizações, a origem dos mais diferentes dialetos dessas civilizações e muito mais. É no livro de Gênesis que vai narrar a tão terrível queda de Adão e de Eva, e também as terríveis consequências sobre seus filhos Caim e Abel, por que não dizer de toda a humanidade. Todavia, Deus preserva um homem da descendência piedosa de Sem. Seu nome é Noé. Deus vê como o homem cresce em sua malícia e pecado. Deus chama Noé e através de Noé Deus faz uma grande promessa, um grande pacto. É o primeiro pacto de Deus com o homem. O segundo será com Abraão e o terceiro vai ser com Davi. Deus então ordena para que Noé construa uma arca, porque Deus vai punir a terra, porque Deus vai punir os habitantes, dada a consequência tão terrível de seus pecados. Noé então constrói uma arca e apregou a justiça e a retidão de Deus, dizendo ele: todos aqueles que entrassem na arca seriam salvaguardados do tão terrível juízo de Deus. Apenas Noé e sua família entram na arca. Deus então os preserva e cumpre tudo aquilo que Noé havia dito. Ao cabo do dilúvio, há um recomeço da civilização, que injeta pelos mesmos caminhos do erro, do engano, culminando na intervenção divina de Deus no capítulo número 11, quando o homem já ensandecido pensa ser igual a Deus, podendo chegar ao mesmo nível de Deus através de uma torre. Essa torre é emblemática, conhecida como Torre de Babel, onde Deus intervém, confunde as línguas e põe a cabo o tão terrível intento. Capítulo de número 12, inicia-se o segundo grande período do Antigo Testamento Bíblico, período conhecido como o período dos patriarcas. Aliás, o Antigo Testamento Bíblico vai narrar, vai nos mostrar a saga, a história de três grandes patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Jacó terá 12 filhos. É importante porque são esses 12 filhos que vai ser a origem do então conhecido povo de Deus ou nação de Israel. O capítulo 12, Deus inicia-se, Deus está tratando com uma família. Já no capítulo número 12, Deus está tratando com um homem. Já no final do livro de Gênesis, Deus termina tratando com uma família. Essa família, a família de Jacó, que posteriormente depois vem a ser chamado Israel. Israel, na verdade, é um nome composto por três elementos ou por três nomes. Ish significa homem, Ra significa luta e El significa Deus. Este é o significado do seu nome, um homem que luta com Deus. Dada aquela experiência extraordinária que Jacó teve, a partir daquele momento, seu nome foi mudado. Ele tem 12 filhos. Esses filhos têm um moço que se destaca. Seu nome é José. José não era muito bem quisto pelos seus irmãos. Então, ele passa a ter visões e sonhos. Deus tem um projeto na vida desse moço. Esse moço começa a ter visões, esse moço começa a ter revelações e ele não entende o que acontece. Num dado momento, ele compartilha, dado talvez a sua pouca experiência, compartilha na mesa duas experiências que Deus deu através de revelação. Os pais não aceitam, os irmãos também não. Os irmãos começam diariamente a nutrir um ódio por esse rapaz. Esse rapaz, então, ele é pego pelos seus irmãos, e então seus irmãos simulam um assassinato, ou dizem para o seu pai Jacó que o seu filho José era morto. Dado uma providência muito grande de Deus, uma
confederação, digamos assim, uma comissão de ismaelitas estão passando por aquele lugar e vê um homem. Esse moço é José. Eles levam José até o Egito. Dado momento, Deus começa a abençoar e prosperar poderosamente a vida desse moço chamado José. Providencialmente, José cresce, ascende às camadas mais altas deste então império, que era o império dominante da época, o Egito. É o segundo homem mais poderoso do Egito, o governador do Egito. Dada uma providência de Deus, veio uma seca, uma fome muito grande na terra. Todos os homens são obrigados a descer ao Egito a fim de ter suprimento para suas vidas. É lá que Jacó e seus 11 irmãos têm a grata surpresa, que o homem que está responsável por conduzir os negócios de Faraó é o seu filho e é o seu irmão. Coisa linda, coisa bela, Deus abençoa poderosamente José no Egito, e nós vamos perceber que pelo menos por mais de 2 séculos o povo ali cresce, se estabiliza e é uma nação muito abençoada por Deus. Todavia, com o passar do tempo, ascende um faraó que não conhecia o histórico de José. E ele então sente-se ameaçado em ver como esse povo cresce, e então eles começam a escravizar a nação de Israel dentro do Egito. Um período de aproximadamente 2 séculos, 200, 220, 230 anos. Deus então providencia um homem. Seu nome é Moisés, cujo significado é tirado das águas. Providencialmente, Deus o guarda de uma forma linda e poderosa, fazendo com que esse homem venha a nascer, a conviver, a crescer dentro do Egito. Deus então usa a instrumentalidade de José, de Moisés. Moisés, quando ele é chamado para então libertar o povo do Egito no deserto de Midian, ele já tem aproximadamente 120 anos. Alguém vai dizer, a doutora Henrietta Mears, autora do livro Visão Panorâmica da Bíblia, que Moisés passa 40 anos pensando que era alguém. Depois ele passa mais 40 anos no deserto de Midian, entendendo que de fato não era ninguém. Mas os seus últimos 40 anos, após ser convocado por Deus para libertar o povo de Israel, ele passa a entender o que Deus pode fazer através de um ninguém. Assim é o resumo dos 120 anos da história tão linda e tão poderosa de Moisés. Deus abençoa Moisés, de uma forma linda e poderosa, através de sinais e prodígios, culminando com então a abertura do Mar Vermelho. O povo então escapa de Faraó. O povo está indo em direção a uma terra que Deus havia prometido. Todavia, o homem peca contra Deus. O coração ainda está enraizado, maculado pelas tão terríveis consequências do pecado. Aí então, Deus pune essa geração e toda a geração que saiu do Egito, à exceção de Josué e Calebe, são os únicos que adentram na terra prometida. Nem mesmo Moisés adentra. Deus o chama até o alto do monte para ele avistar a terra, porém naquela terra ele não entraria. Depois de Moisés, Deus levanta o seu sucessor. Seu nome é Josué, um hábil, um exímio comandante de guerra. Deus abençoa Josué, opera sinais e prodígios tão semelhantes como operou na vida de Moisés. E Deus diz a ele: assim como fui com meu servo Moisés, também serei contigo. Deus abençoa através da grande peleja de batalha na cidade de Jericó. As muralhas de uma forma caem, de uma forma miraculosa. Deus prospera a vida de Josué. Josué então ingressa com o povo dentro da terra prometida. Aí inicia-se uma outra fase. Já não é mais a fase patriarcal. Aí já é a fase da judicatura judaica. Um período que vai aproximadamente 300 anos. O povo está dentro da terra, não tem uma organização de poder centralizado. São 12 tribos que se organizam entre si e que eventualmente cada um sai com o seu líder para pelejar. Esse período também é conhecido como período teocrático. Teocracia é uma terminologia do grego, theos, Deus, cracia ou kratos, de governo. É o período onde o povo está sob o governo de Deus. É nesse período que Deus vai despertar homens como Gideão, Débora, Sansão, Baraque. O último dos juízes é o mais excelente deles, seu nome é Samuel. Samuel, o último dos juízes, também era profeta e também era sacerdote. Era aquele que ocupava
uma tríplice função na antiga aliança. É esse homem, por nome de Samuel, cujas suas palavras não caíam por terra. Ele é responsável, ele é que vai fazer a ponte entre o regime teocrático e o período monárquico. É Samuel que vai ser o responsável por ungir o primeiro rei de Israel. Seu nome é Saul. Voltando um pouco, o homem se sente, os filhos de Israel se sentem enciumados, porque as outras nações têm seus reis, as outras nações têm seu poder centralizado, Israel não tem. Então, Israel decide eleger um rei. Samuel, a princípio, não vê com os bons olhos, mas Deus intervém e diz: isso não vem de ti, fica em paz, porque eu estou tratando, eu estou conduzindo e certamente vou conduzir toda a história. A partir daí, finda-se o chamado período da judicatura, o período dos juízes, e o período teocrático, inicia-se o período monárquico. A monarquia de Israel ela é dividida em duas partes. Primeiro, nós chamamos de monarquia unida, e depois a monarquia dividida. A monarquia unida ela durou pelo menos 120 homens e teve 3 grandes reis, a saber, Saul, Davi e seu filho Salomão. Esses foram os únicos 3 reis de Israel que reinaram, que governaram em uma Israel unida. A partir de então, dados os pecados de Salomão, Deus já havia dito que o seu reino seria rasgado. Após a sua morte, o seu filho Roboão ascende o trono por falta de maturidade e de lidar com uma população que já estava insatisfeita, dado aos altos impostos cobrados também por Salomão. Então o povo se revolta. Tem um líder, seu nome é Jeroboão. Em uma primeira incursão, Jeroboão liderando este povo, não se sai muito bem. Então ele vai para o Egito. Mas, dada a morte de Salomão, ele volta com mais força. As 10 tribos situadas na região norte de Israel, eles entendem e veem em Jeroboão uma grande liderança. Eles rejeitam o filho de Salomão, Roboão. Então, a partir daí, isso por volta do ano 931, nós temos o grande cisma de Israel. A grande divisão do território de Israel. Uma parte ficou mais abaixo, que é conhecida como a região sul, chamada de Judá. A parte superior, mais ao norte, é conhecida e então aí é chamada de Israel. A partir desse momento, nós temos 2 linhas de tempo. A linha do tempo que vai tratar a respeito dos reis de Israel e a linha do tempo que irá tratar sobre os reis de Judá. Os reis de Judá foram reinos alternantes. Teve reinos bons e teve reis muito ruins também. Agora, diferentemente de Israel, todos os seus 19 reis, de 20 dinastias diferentes, foram todos ímpios. Aqui no sul, nas 2 tribos que ficaram, a saber, Judá e Benjamim, teve uma única dinastia, a dinastia de Davi, e teve cerca também de 19 reis, alternando entre reis bons e ruins. Dentre os reis bons, poderíamos citar o rei Ezequias, poderíamos citar o rei Josafá, o rei Uzias, até determinado ponto. Poucos reis, mas muito diferente do reinado do norte, que não teve um único rei que se despontasse, que fosse fiel ao Senhor. Então, dado aos pecados da nação de Israel, das 10 tribos que ficava ao norte, Deus então intervém por intermédio do exército da Síria. A nação de Israel, ou melhor dizendo, o reino do norte, que ficava um pouco mais distante do templo, uma vez que o templo ficava no sul, o templo ficava em Jerusalém. Então, temendo Jeroboão que o povo viesse a cultuar em Jerusalém, então ele estabelece 2 centros de adoração, um em Dan e o outro em Betel. Esses centros de adoração eram centros de adoração apóstatas. Ele então pede para construir 2 grandes bezerros de ouro, fazendo desses lugares de adoração. Deus pune ferrenhamente o reino de Israel. Deus intervém por intermédio da instrumentalidade do povo assírio. O então império crescente da época, os assírios, através das tropas de Senaqueribe, invade o território de Israel. Diferentemente do que vai acontecer com a nação de Judá, o Império Assírio tinha uma outra forma de dominar
os povos em que ele conquistava. Ele misturava o povo a fim de que esse perdesse a sua identidade histórica e religiosa, social e cultural, para que não viesse a crescer e se rebelar contra o poder ou contra o governo. Então, Senaqueribe é responsável por trazer povos de outros lugares que vêm para então o território de Israel, misturando o povo a fim de que este povo seja um povo miscigenado, perdendo a identidade. Esse povo é então futuramente conhecido como povo samaritano, um povo misturado. Daí então, porque os judeus nutriam um ódio muito grande pelo povo samaritano, por consideravam povo misturado, povo idólatra que não preservou os preceitos do Senhor. Infelizmente, a nação de Judá também não vai por uns caminhos muito bons. É nesse período da monarquia que Deus levanta os profetas. É nesse período que tem um evento conhecido como a ascensão profética. Para o reino do norte, Deus levanta profetas. Para o reino do sul, Deus também desperta profetas. Aliás, os profetas maiores, em toda a sua maioria, Daniel, Davi, Ezequiel e Jeremias, são profetas destinados ao reino do sul. Ao reino do norte, Deus desperta outros profetas, tanto escriturísticos, ou seja, aqueles que têm escritos, como os que não têm escritos, como por exemplo, Deus desperta para o reino do norte Eliseu, Elias, mas Deus também levanta Sofonias, Deus também levanta Amós, Deus também levanta outros profetas para proferir contra a nação de Israel. Israel não ouve a vontade de Deus. No ano 722 é então tomado pelos assírios, conforme nós descrevemos anteriormente. Judá segue o mesmo caminho. Judá persiste em pecar contra o Senhor. Deus então levanta o último recurso profético. Seu nome é Jeremias. Jeremias é o profeta que vai ver a tão terrível invasão no ano de 586 no território de Jerusalém, destruindo o templo e levando o que de melhor tinha no território de Jerusalém. Essa terrível invasão, que deu-se em 586, ela iniciou-se em 605, a primeira invasão. A segunda se deu em 596 e a terceira no ano de 586. Deus levantou seus profetas, mas tanto o povo de Israel como o povo de Judá não quiseram ouvir a voz de Deus. Aí então inicia-se um período de cativeiro babilônico para o sul. São cerca de 70 anos em que o povo fica sobre o domínio dos babilônicos. Mas cumprindo os 70 anos, segundo as palavras do profeta Jeremias, Deus então liberta o povo através da instrumentalidade de um rei chamado Ciro. Agora não é mais os babilônicos que estão no poder. É um conglomerado de duas nacionalidades muito fortes, eram os medos e os persas. É este reinado dos medos e dos persas que serão responsáveis por devolver a Israel, aliás, por devolver a Judá ao seu território. A partir daí, eles começam a receber uma nomenclatura diferenciada, por nome de judeus. Então, eles iniciam, só para você entender, no começo, quando Deus chama Abraão, tem a família de Abraão, seu filho e seus netos, Deus está tratando com os hebreus. Quando o povo entra na terra prometida, já são os israelitas. Quando o povo está saindo do cativeiro babilônico, eles são comumente conhecidos como judeus. Cumpriu 70 anos, Deus abençoou, e Deus então usa-se a instrumentalidade de Esdras, Neemias, Zorobabel, o profeta Ageu, são figuras emblemáticas no processo de reconstrução da nação de Israel, conhecido também como período pós-exílico. Aqui há uma restauração dos muros, há uma restauração do templo e há uma restauração do culto em Jerusalém. Deus está novamente trazendo graça, restaurando a promessa. Aqui termina o Antigo Testamento bíblico. A partir daí, temos 400 anos de silêncio profético. Então,
o que nós precisamos entender é que toda a história de Israel foi divinamente coordenada pelo Deus dos céus. Espero que você tenha apreciado esta aula. É apenas uma visão panorâmica a fim de nos aproximar um pouquinho mais dos registros históricos, dos lugares memoráveis e dos eventos marcantes na história desse povo, conhecido como povo de Deus. Amém, queridos? Não se esqueça, INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino, Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.